Olá pessoal, a paz do Senhor, Shalom, a paz de Deus, a paz de Cristo. São tantas formas que tantos ministérios têm para saudar os irmãos, né? E todas elas são bíblicas, todas elas expressam o amor de Deus sobre nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Mais um dia estamos aqui na nossa série Salmo 91. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 3, que diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma reunião, por mais um dia que o Senhor separou um momento para meditarmos sobre o que a Tua Palavra diz. Tua Palavra é alimento para a nossa alma. É alimento, é direção para a nossa vida. E nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. E nós nos submetemos ao teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que anjos especiais estejam indo na casa de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e esteja assessorando cada um. Em nome de Jesus, que o teu Espírito fale no coração de cada pessoa. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eu declaro minha total dependência do Senhor. E nós te pedimos, Pai, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvirmos, assimilarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse versículo fala de um duplo livramento, né? Ele fala do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Podemos assistir em alguns programas de televisão, imagino que, não sei se nesse meio, quem está assistindo a gente, se tem alguém habituado em caçar animais, né? A maioria de nós não. A maioria de nós, a gente caça o filé lá no açougue, né? Mas nós não temos noção de como as coisas funcionam na selva. Mas esse versículo nos remete a uma visão de selva, uma visão de caça. Ele fala do laço do passarinheiro e muitos de nós nunca viu um. Eu sugiro a você que depois procure na internet fotos. Não, vai ser um pouco difícil encontrar nesse termo, né? Laço de passarinheiro. Mas você pode encontrar quando você buscar arapuca. O que é uma arapuca? Até existe esse termo, né? Ah, fulano caiu numa arapuca. Arapuca é uma pequena armadilha que é montada para pegar alguns animais mamíferos, alguns animais de um porte menor, né? E você vai assistir, se você vê televisão, alguma coisa assim, existem alguns programas mostrando caças, algumas coisas assim, né? Você vai perceber em toda a caça existe a preocupação de utilizar a armadilha correta e ser colocado no lugar correto, no lugar estratégico, né? Dependendo do animal que você quer caçar, é um tipo de armadilha que você vai usar e você vai colocar em lugares que você sabe que aquele animal vai passar e de certa forma você consegue deixá-lo vulnerável. Então é disso que está falando o versículo quando fala, porque ele te livra do laço do passarinheiro. Realmente é um laço, é uma coisa montada, né? Uma coisa montada para te derrubar. E da peste perniciosa, né? Primeiro, então você escolhe o lugar, depois o tipo de armadilha que você vai pôr ali, ou invertido. Tipo de armadilha e depois escolhe o momento propício para utilizá-la, né? É a mesma estratégia que se usa em guerra quando você pensa em campos minados. As minas são colocadas de forma estratégica para que o inimigo não avance no território, né? E nós vemos aqui um paralelo
de como o inimigo age em nossa vida. O que ele faz, né? Ele coloca estrategicamente armadilhas no nosso caminho. E quando o cristão cai numa dessas armadilhas, ele fica como um animal preso, indefeso, né? Ele não se... Presta atenção no que eu falei, ele não se torna um animal, ele fica como um bichinho indefeso, né? Sofrendo ali até que o caçador venha destruí-lo. Então, a armadilha, primeira coisa que a armadilha faz, ela prende o bicho. Depois o caçador chega e vem destruí-lo, vem matá-lo, né? Primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar prender você nas garras dele. E às vezes você está diante de uma situação que você está se achando dono da situação. Você está pensando que você está tudo bem com você. E você não se preocupa na sua possibilidade de ser destruído ali. E hoje essa palavra é para pessoas assim. E também é para pessoas que não estão dentro de uma armadilha, mas o Senhor está abrindo seus olhos, o Senhor está abrindo os meus olhos, para que a gente tenha discernimento. Discernimento dos momentos, dos movimentos que acontecem ao nosso redor. O inimigo é muito sutil. E às vezes uma coisa que lhe parece muito boa, aos olhos de Deus, é questionável. E é nessa situação que o inimigo pode vir e prender você, para mais tarde ele acabar com você. Ele vai acabando com você aos poucos, vai tirando o brilho do seu olhar, vai tirando a sua alegria da salvação, vai tirando a sua esperança, vai minando a sua fé a ponto de você chegar e falar: mas Deus se importa mesmo comigo? Em nome de Jesus, irmãos, antes de eu continuar, eu já libero palavra para você, que o Senhor é aquele quem te guarda e te livra. O Senhor é aquele que cuida de você. O Senhor é aquele que o livra de todas as armadilhas. Em nome de Jesus, você não precisa ser escravo de planos malignos que vão levar você para destruição. Vamos estudar um pouco sobre quais as armadilhas que ele usa, né? Tem todo tipo de armadilha. E ele, para atrair você para dentro dessas armadilhas, ele tenta as tentações, opressões espirituais, sabe aqueles pensamentos? Você não vai conseguir, você não é ninguém, Deus não se importa com você. Isso daí são opressões malignas, opressões espirituais. Os seus ouvidos precisam estar atentos ao que o teu Pai Celestial está falando para você, né? E também enfermidades, né? Tem enfermidades que vêm para oprimir. Lembram que Jesus, às vezes, ele repreendia o inimigo e a pessoa ia embora curada. Então, sinal que atrás daquela enfermidade tinha também uma opressão, né? Antes de nos livrar, além de nos livrar do laço do passarinheiro, o Senhor também nos livra da peste perniciosa, né? Da peste. A palavra peste, o agricultor ele conhece muito essa palavra porque é empregada quando vem algum bicho, alguma bactéria na plantação e mata tudo, né? A plantação não vai para frente e o agricultor não consegue colher seus frutos. Então, aconteceu uma peste ali na agricultura. Mas também esse termo é aplicado para enfermidades, para doenças, né? Então, a peste bubônica. De tempos em tempos, a nossa civilização passou por situações de pestes. Hoje estamos passando também, né? Vírus que vem com aquela onda, com aquela força
com aquela voz oculta dizendo: vou acabar com tudo, né? Isso tem a ver com o que o Salmo 91:3 fala: o Senhor te livra de toda a peste perniciosa, aquela peste que quer dominar você, que quer entrar no seu sistema imunológico, nos seus sistemas de defesa. É isso, doença que provoca epidemia e atinge uma multidão de pessoas. É uma enfermidade que se aloja no corpo de alguém com intenção de destruição. Então, essa enfermidade, esse vírus entra e ele tem um propósito ali, a missão dele é destruir. O Senhor nos assegura que nos livrará desse mal. Então, em nome de Jesus, quando bater aquele medo, quando vier aquela notícia de doença, você se apega nessa palavra de autoridade e de promessa de Deus. É uma palavra que saiu da boca do Pai. Então, é uma palavra legítima, verdadeira, e ela está revestida de grande autoridade. Então, você diz assim: Senhor, o Senhor me livra da peste perniciosa, ela não vai me destruir, ela não vai destruir o meu corpo, ela não vai destruir minha alma, ela não vai destruir meu espírito. As minhas células estão cobertas com o amor do Pai, com o sangue de Jesus. E comece a decretar e declarar isto. E é ali que você vai ficar escondido, né? Alguns médicos e os cientistas dizem até que essas bactérias, elas trabalham bactérias ofensivas, destrutivas, elas trabalham até como um exército. Elas são extremamente organizadas, com funções muito específicas e estratégias muito específicas para fazerem o que elas estão propondo fazer, né? Os ataques espirituais que o inimigo promove e a guerra contra as doenças no corpo são conceitos paralelos a esses sobre vírus, sobre bactérias, né? Agora, o que essas pestes e essas armadilhas podem nos atingir, né? Nossa mente, nossos pensamentos, emoções, nossa vontade. Também pode atingir nosso corpo físico. E outras armadilhas, outras pestes podem atingir nossos relacionamentos. Lembrando que nós somos somos seres relacionais, né? Deus é relacional. Ele tem prazer em se relacionar conosco e Ele nos fez a semelhança dele. Então nós somos também seres relacionais e nós temos essa necessidade de pertencimento, de estar com outras pessoas, de ter outras pessoas. Isso faz parte da natureza humana. As Escrituras englobam dois tipos de livramento, o espiritual e o físico, aqui nesse versículo. Jesus demonstrou poder em todos os níveis, realizando milagres físicos e também libertações espirituais. E ele é o mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele está dizendo para você, assim como eu livrei muitos no passado, há 2000 anos atrás, hoje eu te livro da mesma forma. Confia nesse teu Deus. Lá em Mateus 8,16 tem um exemplo. Mateus 8,16, 17. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos orar agora. Senhor, nós nos apropriamos dessa palavra, porque nós cremos que o Senhor trouxe essa palavra para esse tempo também. E para cada um que está assistindo essa palavra, que está ouvindo essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, cura-nos, porque o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então nós tomamos posse, Senhor, pela fé, da nossa cura de todos os males.
Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade crônica na sua vida. Em nome de Jesus. Enfermidades que estão atacando o sangue, enfermidades que atacam o sistema imunológico, enfermidades que atacam as juntas, a medula. Em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus, eu libero palavra de cura para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diabetes, hipertensão, ácido úrico, colesterol e tantas outras doenças do sangue, reumatismo no sangue, lúpus, em nome de Jesus. Enfrente agora o sangue de Jesus Cristo e solta essa vida. Em nome de Jesus, eu declaro cura para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, não é em meu nome, é o nome dele, está escrito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades de alma e levou as nossas doenças físicas. E em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a Ti agora as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, não vamos pegar de volta. Em nome de Jesus, nós Te pedimos também que o Senhor queime a raiz dessas enfermidades, para que elas não brotem novamente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos crer e vamos continuar decretando até que a gente presencie a saúde que o Senhor Jesus já comprou para nós, em nome de Jesus, em nossa vida. A palavra de Deus, então, nos promete livramento tanto dos ataques espirituais quanto físicos, né? Ele confirma essa promessa para todos que o buscam de coração aberto. Você está buscando Deus de coração aberto? Então, Ele está prometendo para você que Ele vai trazer a sua saúde, o seu livramento. Ele já providenciou cura na redenção por meio de Cristo, né? Então, esse versículo fala de algumas armadilhas e eu dividi em 3 partes. Armadilhas para o espírito e a alma, ou armadilhas para a alma. Quem já leu sabe, quem não leu, estou apresentando agora. Esse livro aqui eu escrevi, já está na 3ª edição, Fontes para o Equilíbrio Emocional. Capítulo 2 e 5 vai falar mais detalhadamente sobre alguns pontos do que nós vamos falar aqui hoje, né? João 2,25 fala assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Deus conhece o seu espírito e a sua alma, e Ele sabe muito bem o que tem dentro de você, o que está lá nos seus pensamentos. Ele sabe mais do que você. Tem coisas que estão no seu inconsciente e você não sabe, e Deus sabe. Por isso que Davi pede ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi não usou a palavra inconsciente, mas ele estava falando sobre isso. Sonda-me, vai nos lugares obscuros da minha alma, sonda e vê se tem alguma coisa ali, Senhor. Então Deus conhece você mais do que você mesmo. E Ele é o seu Criador. E Ele é o seu Pai. Então Ele te conhece, né? Agora, contrapartida disso, o inimigo não conhece você. Assim, automaticamente, não. Ele não te criou, ele não te fez, ele não conhece você. Ele está do lado de fora de você. Porém, ele é um ser inteligente, muito observador. E se você tem aí, quantos anos você tem, né? 30, 40, 20, 60, 70? Eu penso que não existe ninguém com mais de 100 anos me ouvindo. Deus queira que exista, né? Mas, geralmente, a gente vive até, 80, 100 anos.
Agora, Satanás está aí na Terra há milhares de anos, acompanhando a humanidade, observando de perto os comportamentos, observando de perto como é o psique humano, como que são as ações e reações das pessoas. E todo esse conhecimento dele, ele usa para construir armadilhas na sua vida. Então ele pode não te conhecer como Deus te conhece profundamente, mas ele vai deduzindo através dos comportamentos, ele vai observando e através do conhecimento que ele angariou nesses anos todos de vivência dele, né? Ele nos observa e a partir dessa observação ele começa a elaborar planos para fazer com que você saia do plano que Deus já traçou para você. Ele começa a elaborar planos para desviar o seu olhar, para desviar você da rota. Ele começa a dar indicações, ele começa a colocar setas erradas, falsas, para você sair da estrada principal, né? Ele confecciona arapucas específicas para situações de dores emocionais específicas, para distorção da verdade, para falsas crenças psicológicas que são enraizadas em nossa mente. Suas armadilhas podem atingir então a mente, a vontade. A mente está o intelecto, inteligência, raciocínio, razão e memória. A vontade, ali está o seu livre-arbítrio. Foi a armadilha que ele usou para enlaçar Adão e Eva, o que permite a liberdade do homem tomar decisões que podem ser boas ou más, né? Nosso livre-arbítrio, você não é um robozinho, você pode tomar decisões. Ele ataca também ele faz armadilhas para a nossa consciência, capacidade que temos de acessar nossos próprios pensamentos, sentimentos e vontade. Aqui, então, a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, segundo nossas crenças interiores, né? Com o decorrer da vida, lá principalmente na primeira infância, são construídas crenças internas. A partir do que você ouve, a partir do modo como tratam você, a sua visão de mundo vai sendo formada. E algumas pessoas têm crenças internas doentias, complexos de rejeição, complexos de inferioridade, né? Então vem aquela palavra, eu não consigo, eu sou muito feio, eu sou muito burro, eu sou incapaz, eu não sei como agir. São crenças que ficaram lá na sua mente por conta do seu histórico. E o inimigo, ele potencializa, vamos dizer assim, essas crenças, né? Às vezes você vem com um pensamento assim, eu sou muito burro, sou muito incapaz. Boa parte desse pensamento é o inimigo soprando no seu ouvido, dizendo, você é burro, você é incapaz. Nem é o seu pensamento sozinho, é o inimigo também falando no seu ouvido, né? E isso tudo vai servir de armadilha. Mais para frente a gente vê aqui, ele vai usar isto nas armadilhas construídas nos relacionamentos, né? Ele atinge também as emoções, manifestação dos sentimentos. Ele vai trazer uma opressão, uma angústia muito grande, ele vai potencializar a sua tristeza. O equilíbrio espiritual e emocional é alcançado quando tratamos as questões da alma, atreladas às questões do espírito, em unidade com o Criador. Como faço isso? Por meio do Espírito Santo, né? Isso tem a ver com fé. Eu quero ter equilíbrio nas minhas emoções, então eu vou buscar a ajuda do Espírito Santo. E pela fé eu vou ouvir e eu vou submeter as minhas emoções e o meu espírito ao Espírito Santo, e a partir daí virá a cura, e aquelas crenças internas que estão já enraizadas em mim, elas começam a ser
reformuladas. Aquilo que era ruim, negativo, o Senhor vem trazendo um novo olhar, trazendo onde você pensou e creu que você era incapaz, o Senhor vem e diz: você é capaz, você é a minha imagem e semelhança, você é inteligente, você é sábio. E também está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Você é capaz, sim, tudo você pode em Cristo que te fortalece. Né? O povo israelita, salvo do domínio de Faraó, libertando-se da escravidão, precisou entrar num processo de reformulação das crenças, né? Eles saíram do Egito com a mentalidade de escravo, lembrando que aquela geração que saiu do Egito, ela cresceu já sendo escravo, né? Aquela geração que saiu não foi a geração de José, que chegou no Egito num conceito de liberdade, de prosperidade e até mesmo de estar junto ao comando egípcio. José estava lá. Não, aquela geração que saiu do Egito, eles não sabiam o que era ser livre, o que era ter direito de cidadão. Eles não sabiam o que é desenvolver as próprias aptidões para trabalharem para o seu próprio bem, para a sua própria prosperidade. Eles tinham uma mentalidade de escravos. O escravo, e é assim, aquela fortaleza mental dizendo para você: você não tem direito a nada, você não vai conseguir nada, você tem que viver em função do que o outro quer. Eles viviam em função do que o faraó queria. E Deus tirou o povo de lá, e aí vem um processo no deserto de mudança de mente, né? Aí Deus traz os 10 mandamentos. E o Senhor já não chama mais Israel de um povo, assim, de um grupo, da família de Israel, da família de Jacó, ou Israel mesmo. Ali ele é chamado de nação, né? A partir do momento que vem os 10 mandamentos, o povo de Israel é reconhecido como uma nação santa. Para ser uma nação é necessário que você tenha suas leis próprias, seu idioma próprio, sua cultura própria. E foi exatamente esses 3 pilares que Deus trabalhou naquele povo de Israel, formando ali uma nação com a lei própria, que era a lei de Deus, a língua própria e a cultura própria. Lembrando que já no deserto, o Senhor deu todas as diretrizes de como viver em sociedade e as festas, né? As festas tem a ver com a cultura, tem a ver com a cultura de um povo. A cultura do povo israelita está em torno das festas, festa dos tabernáculos, festa das colheitas, Yom Kippur, enfim, aquelas 7 festas principais, né? Fora outras coisas, forma de se vestir, forma de se alimentar. Então ali o Senhor foi destruindo a mentalidade de escravo e colocando dentro daquele povo a mentalidade de nação. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está tirando de dentro de você velhas crenças, crenças que não servem para nada, tem a ver com o seu tempo de escravidão do inimigo, e ele está te levando a um nível de você entender que você é uma nova criatura, você é nação eleita, povo escolhido de Deus, e você tem que buscar os valores do reino para você viver aqui nessa terra. Eu volto, só um minutinho, né? Ok. A essa jornada de sairmos das mãos do inimigo, a gente chama ir e sermos feitos nação eleita, povo escolhido de Deus, a gente chama esse caminho de santificação. Tem a ver com santificação.
A gente nasceu no mundo decaído, nossa alma foi marcada com muita imundície do reino das trevas, então nós precisamos ser curados, libertos, santificados. E o Senhor nos livra dessas armadilhas. Esse processo exige de nós um posicionamento, né? Primeiro, nesse posicionamento, reconhecer que precisamos ser curados. Reconheça que existe muita coisa dentro de você que não está legal, não. E que é necessário ser mudada. Que as feridas emocionais necessitam ser curadas, ser limpas. Traumas emocionais, mágoas, ressentimentos, né? A gente tem que entregar isso na cruz de Cristo. Filipenses 3, 14 e 15 diz assim: esquecendo-se das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Remoer o passado não vai te levar a nada, né? Guardar ressentimento, menos ainda. Então eu preciso renunciar também às fortalezas que eu pus na minha mente, né? Aquelas fortalezas que você, eu não vou conseguir, né? Deus não me ama, sou incapaz, as pessoas não gostam de mim, eu não faço nada certo. Essas sentenças se tornam verdadeiras fortalezas e a partir delas é que você vai viver. Você vai ter a visão de mundo a partir dessas lentes. E a partir dessas fortalezas, você vai adoecendo a você mesmo e aos seus relacionamentos e a outras pessoas, né? Por isso que o inimigo vai usando essa armadilha. Ele vai construindo relacionamentos danosos, ele vai fazendo situações para que você fique magoado, ressentido e para que você magoe outros também, né? Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 2, 10 e 11, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Perdoei por amor, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo estava ciente das armadilhas que Satanás aprontava. Então ele diz lá para os coríntios, né? Diz assim: eu já perdoo logo, para que Satanás não leve vantagem no nosso meio. E é isso que você tem que fazer. Alguém te ofendeu? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você vai lá, chora, se desabafa com Deus e libera perdão, né? A outra coisa, para não cairmos nessas armadilhas, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí você leva suas dores, suas mágoas, seus medos e ressentimentos a Ele. Eu fui muito ferido. Muito ferido pelos meus pais, pelas pessoas lá com quem eu convivi, pelos meus irmãos. Leva ao Senhor isso. Jesus Cristo é o Senhor. E eu levo para Ele agora. Diz assim: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego hoje toda a mágoa e ressentimento que guardei contra quem quer que seja que fez parte da minha história. Eu libero perdão para eles. Eu também me perdoo. Em nome de Jesus. Exercite o perdão para você não ficar preso nas armadilhas do inimigo. É desejo do Senhor que nossa mente e nossa alma fiquem à sombra do Onipotente e descanse. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele quer te dar descanso. Para sairmos ilesos, devemos seguir o caminho da santificação e mudança da mente. Requer um compromisso com Deus. Requer uma decisão, o seu livre-arbítrio. Eu decido, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu quero sair da minha posição de vítima. Eu quero assumir as minhas responsabilidades. Eu não quero ficar culpando todo mundo pelas minhas dores mais. Eu sou responsável pela minha vida. E eu entrego minha vida ao Senhor. E eu quero aprender com Ele. Faz parte do tratamento de mudança de hábitos também.
trocar as vestes de tristeza por vestes de louvor, lembrando que a adoração traz a manifestação da presença de Deus. Se você tem o hábito de murmurar muito, ou só de falar de problemas, só falar daquilo que é difícil, daquilo que você tem sofrido, em nome de Jesus, comece a exercitar o oposto disso. Coração grato. Louve a Deus por aquilo que você tem. Louve a Deus pelo cuidado dele, pelo que ele tem feito por você. Não fica murmurando aquilo que aconteceu ou que está acontecendo no momento. Isso não vai levar a nada. Profetize palavras de vitória em nome de Jesus. Nossa vontade e consciência não podem ser contaminados. A mente contaminada, vontade e consciência contaminada, Deus chama de dura cerviz. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Atos 5:51. Aqui é uma chamada de atenção terrível, falando assim, você tem cabeça dura, a sua consciência, a sua vontade, você é obstinado, você não muda, não quer mudar, você não ouve conselhos, você não ouve a voz do teu Pai Celestial, você não ouve o bom conselho, está escrito na palavra de Deus, na multidão dos conselhos há sabedoria. Você acha que só você sabe? Em nome de Jesus, não continue com essa dura cerviz, porque essa dura cerviz deixou todo o povo, toda aquela geração morrer no deserto. Se eles tivessem dado ouvidos à voz do Senhor, eles teriam tido vitória plena. Muitas vezes fazemos da nossa vontade, da nossa consciência, nossos deuses. Às vezes você idolatra a si mesmo, você idolatra a sua vontade. Os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos ficam acima de Deus, ficam acima de tudo e de todos. O nome disto é idolatria. Renuncie isso hoje. Entregue-se Deus da sua vontade para Deus. E diga assim, Senhor, sozinho eu não me livro disso, mas eu entrego a Ti. Quebre e destrói qualquer idolatria que pode haver no meu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus chama essa conduta de dura cerviz, de uma coisa assim, voltada para a rebeldia, para a rebelião. Você pode ter sua vontade própria, você pode ter seus sonhos e projetos, mas ouça também a voz do Espírito. Seja maleável, tratável e ensinável nas mãos do Deus Altíssimo, nas mãos desse Deus que tanto ama você. Nem tudo que a gente quer é o melhor. Nem tudo que a gente considera como certo é verdadeiramente certo. Tudo tem que ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Quando deixamos de ouvir a voz do Pai, abrimos nossos ouvidos para outras vozes e somos pegos no laço do passarinheiro, no laço do engano, como muitos estão. Muitos hoje não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, porque deram ouvidos a outras vozes e não à voz do Pai. A estratégia hoje é a mesma que usou no Éden. Ele chama a atenção para a vontade carnal, os desejos para coisas desse planeta, o desejo de ser Deus, de ser o centro das atenções, né? Se ficamos aprisionados com as coisas terrenas, dificilmente vamos ser livres para estarmos na presença do Pai. Haverá muita separação entre nós e Deus. Uma vida de poder, você quer ter uma vida de poder? Uma vida de poder e autoridade só é possível quando vivemos em submissão a Deus. Você quer ter poder e autoridade? Submeta-se ao Senhor, renunciando os caprichos da sua própria vontade carnal. A graça de Deus nos auxilia a termos um andar santo, santificando nossa vontade. Sozinho, irmãos, nada conseguimos, mas com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos. O Espírito Santo nos transforma, nos fazendo cada vez mais conectar com as coisas
do Espírito e cada vez menos com as coisas carnais. O segredo para vencermos a luta entre carne e espírito é a fé. É a fé. E se você não tem fé, você peça a Deus. E você ore assim. Nós vamos orar agora. Senhor, dá-nos a plenitude do Teu Espírito Santo, porque nela está o fruto do Teu Espírito. E no Teu fruto existe amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio e há também fé. Nós te pedimos que o Senhor gere fé no nosso espírito, na nossa alma e na nossa mente, a partir do Teu Espírito Santo, Pai. E te louvamos por isso. E nós abrimos nosso coração para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa oração Deus vai responder, porque é da vontade dEle. Nele está o amém, né? O próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e Ele também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Ele vai fazer a transformação necessária na sua vida para que você experimente uma vida abundante, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ainda aqui neste mundo e no mundo vindouro, no mundo que nós vamos conhecer ainda quando partirmos daqui. Bom, essas são as armadilhas para o espírito, armadilhas para o corpo, né? Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Eu não sou médica, mas eu imagino que quem estuda medicina deve ficar assim, maravilhado como é o funcionamento do nosso corpo. Tudo certo, tudo perfeito, tudo tem uma lógica, tudo conectado e tudo serve para termos uma vida boa aqui nesse mundo, né? E Deus nos deu os 5 sentidos para interação. Os 5 sentidos fazem com que a gente interaja do nosso mundo interior com o mundo exterior, né? Então, o paladar, o olfato, a audição, a visão e o tato. E aí, esses sentidos emitem informações para o nosso cérebro, né? Que é o físico, o cérebro é físico, mas de alguma maneira a nossa mente não é, a nossa alma não é física, mas está lá. Então, os nossos sentidos que atingem, dão informações para o nosso cérebro, atingem a nossa alma, ok? Então, isso é muito interessante, né? Tá tudo ligado, por isso que eu tenho também que santificar o meu corpo. Tudo que eu faço com o meu corpo atinge a minha alma também. Meu pensamento gera emoções que afetam o meu corpo. Quem segue a linha da psicossomática tem muitas explicações para várias doenças, dores, né? Por exemplo, você fica muito aborrecido, muito chateado, pode te dar muita angústia, pode dar um tipo de dor no estômago, quando você tem medo, né? Por exemplo, dor no estômago. Você está muito irado, muito ressentido, pode te dar uma gastrite. Enfim, né? Quando você está com ódio terrível, muita raiva, você pode ter até um AVC, um infarto, né? Então as coisas estão ligadas. E o inimigo sabe disso, já falei, né? Ele está há milhares de anos aqui na Terra, ele aprendeu sobre a anatomia, ele aprendeu o funcionamento do ser humano. E aí ele vai pondo armadilhas para você, fazendo com que você se torne vulnerável em algumas coisas e adoecendo você. Às vezes seu adoecimento começa no físico mesmo e atinge sua alma, ou vice-versa. Às vezes começa na alma e atinge o seu corpo, né? E tudo começa, eu creio, do espírito, né? Do espírito humano, das decisões e do quanto você está conectado com o Espírito Santo de Deus. Meu pensamento gera emoções que afetam o meu corpo, daí
a necessidade de santificação em todos os níveis. A gente tem o exemplo de Daniel. Ele não se contaminou com as comidas do rei da Babilônia. Houve um motivo para isso. Nós não sabemos a profundidade do que o jejum faz com a gente. Mas, se estamos conectados alma, corpo e espírito, quando você jejua fisicamente, a sua alma está recebendo impacto também. Seu espírito também. E Daniel teve discernimento de que ele não deveria se alimentar daquelas comidas que estavam sendo servidas para ele. Ele fez um propósito com Deus. Eu vou me abster, eu vou fazer um jejum. Em outros momentos, ele também jejuou 21 dias para saber algumas coisas no mundo espiritual. Foi quando ele teve visões tremendas, né? Então, os 5 sentidos são as ferramentas para vivermos fora do perigo, realmente, e para satisfazermos as necessidades que o corpo necessita, mas eles devem se submeter ao espírito, ok? Você tem um bom paladar, graças a Deus por isso. É horrível ficar sem paladar. Algumas pessoas, algumas enfermidades, alguns remédios que você pode tomar, pode trazer sobre você assim essa questão de não sentir paladar nenhum naquilo que você está comendo. E tudo fica muito sem graça. Mas, quando temos um bom paladar, é maravilhoso degustar as coisas, né? Por que Deus fez tanta coisa gostosa? Você tem ideia? Quem gosta de manga aí? Quem gosta de abacate? Quem gosta de pera? Quem gosta de morango? Não é gostoso sentir o sabor dessas frutas? Essas frutas todas foram feitas para você. Deus não precisa de morango. Ele não precisa de manga. Quando você for na feira agora ver aquela barraca colorida de frutas, dê glória ao teu Deus, porque tudo que está ali Deus fez para você. É para o seu prazer. Porém, eu preciso ter no controle esse meu desejo de comida. Porque senão eu caio no erro de glutonaria e isso vai me adoecer. Por isso que a Bíblia condena a glutonaria, condena o alcoolismo, tudo que te escraviza. Então o inimigo vai pegando coisas que a princípio são boas, né? A comida é boa, mas aí ele vai distorcer, ele vai deturpar e vai tornar você compulsivo. Qualquer vício vem assim. Então, todo ouvir é bom? É bom. Graças a Deus. Ver é bom? É bom. Graças a Deus. Mas aí, então, eu tenho que santificar. O que eu estou vendo? O que eu estou assistindo na internet? O que eu estou ouvindo? Né? Os 5 devem se submeter ao Espírito, devem ser santificados para não cairmos em pecados sexuais, violência física, glutonaria, vícios e tantos outros pecados, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16, 17. Né? Então, submeter o nosso corpo à vontade do Pai para não cairmos nas armadilhas do inimigo. E outro tipo de armadilha que ele constrói é nos relacionamentos. Né? Fomos feitos para nos relacionar. Nenhum de nós nasceu para ficar sozinho, né? Ninguém é uma ilha. Já existe até um livro muito antigo que com esse título. Nós somos relacionais. Queremos pertencer, permanecer. E se a gente quer permanecer saudável, precisamos nos relacionar com o próximo. Lá em Mateus 10, 16, diz assim, quando Jesus enviou os discípulos, ele deu a seguinte instrução: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então,
Jesus estava enviando os discípulos a se relacionarem, a terem um tipo de relacionamento com as pessoas. Mas aí ele alertou: vocês estão indo como ovelhas no meio de lobos. Então, o que ele está dizendo aqui? Seja prudente, né? Ser prudente como as serpentes. Toda serpente é muito prudente, é difícil você pegar uma. Ela sabe se esconder, ela sabe fugir, ela sabe dissimular, né? Para não sofrer danos, não se machucar nos relacionamentos, você precisa de ser prudente. E ser simples como as pombas, para não causar danos nos relacionamentos. As cobras, elas possuem pele grossa, possuem presas, possuem veneno. Elas podem sim agredir, elas podem causar danos às pessoas. Foram equipadas para atacar. Mas as pombas, elas são simples, elas têm penas, elas não têm pele grossa, elas não têm garras fortes, elas não têm veneno. Elas não foram feitas para atacar as pessoas, né? E Jesus fala assim: simples como as pombas. Então, você não precisa andar armada tentando atacar todo mundo, não. Seja simples. As pombas andam de turma, né? Vocês já viram? Vai no parque para você ver. Se joga uma migalha de coisa para elas ali, não fica uma só, junta um monte. E elas se alimentam juntas, não ficam brigando uma com a outra, não. Elas estão lá na turminha delas, né? Então, seja simples. Porém, pede para o Senhor: Senhor, guarda meu coração, para eu não me machucar com as agressividades das pessoas. Porque não esqueça, Deus está te levando como ovelha no meio de lobo. E lobo é ataque. Ele ataca, ele tem lá suas formas de destruir a ovelha, né? Então, seja prudente. Tudo que da sua vida você precisa contar para todo mundo? Não. Você tem suas pessoas certas, seus amigos certos. Você pode se relacionar com alguém que está sempre ferindo você, sempre ferindo, sempre denegrindo sua imagem? Você pode amar essa pessoa, mas você vai precisar pôr limites emocionais, porque senão você vai se apagar através da vida daquela pessoa, com as palavras, com as atitudes daquela pessoa. Provavelmente ela é daquela forma por ter feridas emocionais também. Pessoa ferida fere outras, né? Não seja você uma pessoa que vai ferir outros. Somos aconselhados aí como ovelhas, com prudência, mas também com simplicidade. Você não precisa se esquivar de todo mundo, né? Vai lá, conversa, dê seu apoio, dê seu afeto. Não vou dizer agora, vai lá e abrace, porque estamos num tempo que o abraço agora tem que esperar um pouquinho, né? Mas abrace com a sua alma, em nome de Jesus, né? Nossa oração deve ser pedindo para que o Senhor nos livre de arapucas, de sermos atingidos pelas pessoas ou de nós mesmos atingirmos pessoas. Lembrando que o inimigo constrói essas arapucas e de repente uma pessoa que você ama muito, amigo de muitos anos, de repente uma palavra que sai errado, de repente uma atitude que saiu diferente, destrói aquela amizade de tantos anos, não é? Quantas vezes a gente vê isto? E como dói isto? Como é difícil digerirmos esse tipo de coisa. Por isso que o Senhor manda a gente sempre perdoar, principalmente aqueles próximos de você. E os próximos, mais próximos de você, é a sua família. É quem está perto de você. E depois os seus amigos, aqueles amigos que Deus colocou na sua vida. E a amizade, irmãos, não é feita em forno de micro-ondas. Você pode ter muitos conhecidos. A amizade se constrói ao longo dos anos. Não despreze os seus amigos antigos. Eles conheceram o seu lado bom e o seu lado difícil. Eles sabem os seus defeitos e sabem as suas qualidades. Os amigos recentes ainda estão conhecendo você.
A maioria deles conhece só o seu lado bom. E eles continuariam o caminho com você se te conhecessem verdadeiramente como você é, com seus defeitos também? Agora o amigo antigo sempre te aceitou, sempre te esteve com você, porque ele aprendeu a amar você, com as suas qualidades e com seus defeitos. E se você tem amigo antigo que você quebrou a amizade, ou que você colocou esse amigo no mesmo patamar de alguém que você conheceu hoje, e às vezes você valorizou mais essa pessoa que você conheceu hoje, você deu mais atenção para essa pessoa e preteriu, pôs em segundo plano aquele que acompanhou a sua história, aquele que foi sempre seu amigo, o Senhor está puxando sua orelha hoje, em nome de Jesus. Tem amigos que são mais chegados do que irmão. Não deixe o inimigo roubar as suas amizades. Em nome de Jesus, seja destruída essa armadilha hoje, em nome de Jesus. Quando mudamos a forma de ver o outro, de manter uma comunicação saudável com ele, contribuímos para que ele também seja curado e para que ele não caia nas armadilhas do inimigo. Às vezes, por causa das nossas atitudes, provocamos muitos traumas nas pessoas. Peça perdão a Deus por tudo que você já fez, que trouxe dor na vida de seu irmão. Em nome de Jesus. O Senhor nos restaura para restaurarmos outros. Afinal, estamos aqui nesta terra para manifestar o amor de Deus, a glória do Senhor. Você tem que olhar para o outro e ver qual tem sido a sua parcela de culpa para manter certos traumas se manifestando nos relacionamentos. E pedir perdão a Deus e graça para você saber mudar, em nome de Jesus, né? Quando éramos doentes, nossos relacionamentos eram realmente contaminados, com certeza, por causa das lentes que você usava na sua visão de mundo. Então, se a sua lente era rejeição e inferioridade, era assim que você se relacionava com as pessoas, com essa lente da rejeição, lente da inferioridade. E isso criou em você mecanismos de defesa, de autodefesa, para você não se ferir mais, né? Então você começa a agredir, às vezes você age com arrogância, às vezes você se esconde, você não fala nada a seu respeito, ou você não fala nada a respeito das suas opiniões, você se omite, você se inferioriza diante das pessoas, ou você se coloca muito acima delas, saindo de uma realidade, se vendo de uma forma totalmente deturpada também, não é? Então, agora devemos buscar a palavra do Senhor para sabermos nos relacionar de uma forma diferente, uma forma saudável com com as pessoas, de forma que elas também recebam cura através da nossa vida. O amor é a base da cura interior. É o amor. O amor cura praticamente todos os males, porque na palavra de Deus está escrito: Deus é amor, e Ele que cura todas as nossas enfermidades. Não há cura profunda sem amor. Muitos amam, mas não sabem expressar o amor em seus relacionamentos. Você sabe expressar o seu amor para a sua família? Nesse tempo que você está aí na sua casa com os seus, você sabe demonstrar esse amor a eles? Algumas formas, né? Palavras de afirmação, interesse em ouvir o outro, são formas que expressam o nosso amor para quem está do nosso lado. Conseguimos ter um bom relacionamento com as pessoas somente quando temos um bom relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, até de você mesmo. Quando você mantém um bom relacionamento com Deus, aí você vai conseguir
ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Para não cairmos nas armadilhas de isolamento, discórdia, rejeição, é interessante observar algumas coisas, alguns conselhos que eu vou passar para você na questão dos relacionamentos, né? Então, fala assim agora: Senhor, abre meus ouvidos e dá-me entendimento para eu receber o bom conselho que vem dos céus, Pai, em nome de Jesus. Amém, né? Uma coisa importante nos relacionamentos, para você mantê-los saudáveis: valorize o outro. Haja de uma forma com sinceridade, com transparência e sempre valorizando a pessoa que está do seu lado, o seu próximo. Esse seu próximo, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus avós, seu colega de trabalho, né? Expresse seus sentimentos e não despreze o sentimento dos outros. Tem pessoas que têm o hábito de desprezar o sentimento do outro. Parece que o seu sofrimento sempre é mais que o outro. Os seus assuntos são mais importantes que o outro. Se você tem esse hábito, em nome de Jesus, a partir de agora, você vai se libertar disto, ok? Os seus sentimentos são tão importantes quanto os sentimentos do outro. A palavra de Deus diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Não ame mais o teu próximo do que a você mesmo, porque o nome disso é dependência emocional, é idolatria. Você não pode amar mais o outro do que você ama a si próprio. Mas você deve amar o outro tanto quanto você ama a você mesmo, né? Então, valorize o outro, respeite os sentimentos do outro, as ideias do outro, reconheça o valor das pessoas, busque qualidade nas pessoas com quem você se relaciona e expresse o que pensa e elogie, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência perfeccionista. A tendência perfeccionista vai fazer com que você veja muito o defeito do outro, o que o outro é errado. No discurso do perfeccionista, as frases sempre têm um mas. Ah, você fez isso muito bem, mas você precisa melhorar em tal coisa. O perfeccionista sempre traz à memória o déficit do outro. Você está agindo assim? Você tem agido dessa forma com as pessoas com quem você convive? Isso está trazendo algum lucro? Isso está trazendo alguma saúde no seu relacionamento? Se não está, eu te convido a meditar sobre isso e tomar uma decisão do que você vai fazer com esse comportamento, que não leva a nada. Então, a partir de agora, comece a valorizar o outro. E quando você for elogiar, quando você for falar uma coisa interessante que vai ajudar o outro a crescer enquanto pessoa, não complementa a frase, não. Sabe, mas olha, isso. Essa crítica, essas observações, deixa para um outro momento. Deixa para um momento oportuno e você vai fazer isso com muito amor e muita graça. Está escrito em Mateus 7,12: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus era muito prático e ele resumiu os 10 mandamentos nos dois, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo, e faça para todas as pessoas que moram junto com você, que habitam com você, que trabalham com você, que estudam com você, faça para eles aquilo que você gostaria que elas fizessem por você, né? Você gostaria de receber um elogio? Dê elogios. Você gostaria de ser reconhecido naquilo que você faz? Reconheça as pessoas. Você gostaria de receber um presentinho, um mimo de vez em quando? Dê um mimo de vez em quando, né? Tem pessoas que gostam muito de ganhar presentes, né? Então, dê um mimo.
Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Você gostaria que as pessoas falassem com você só gritando? Então não grite com as pessoas. Você gostaria que as pessoas ficassem rindo, debochando ou menosprezando as suas ideias? Então não faça isso, né? Encoraje sempre. Então, a primeira coisa, valorize o outro. Segunda, encoraje as pessoas. Romanos 12, 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vai encorajando, procure dizer palavras que encorajem o outro. Não lance críticas duras. Muitas vezes você não concorda com a ideia do outro, mas dê sua opinião com amor, não desencorajando, né? As palavras têm um efeito estrondoso. Sempre que tiver oportunidade, diga palavras de encorajamento. Sempre, né? Eu lembro de uma amiga que eu tenho, ela me contou a história dela um pouco, e quando ela tinha mais ou menos 7 anos de idade, ela foi para a escola e ela era a única negra da escola. Isso há muitos anos atrás, década de 60, né? Não existia o politicamente correto. Então, ela na escola recebia muitos apelidos e o povo ria muito dela, né? E ela um dia chegou em casa chorando e chegou para o pai dela e falou assim: pai, eu não quero nunca mais ser dessa cor. Eu quero ser loira. Eu quero ser loira, de olho azul e com cabelo bem liso, porque assim as pessoas vão gostar de mim. O jeito que eu sou, ninguém gosta de mim. E o pai dela, muito sábio, um homem muito simples, um homem da roça, muito simples, ele pôs ela no colo e falou: minha filha, você é igualzinho uma gota de orvalho na folha de inhame. Eu sei que muitos que estão ouvindo agora não conhecem o inhame, a plantação de inhame, né? Mas é aquela folha mais aveludadinha que segura as gotículas de orvalho ou de garoa. E quando vem a luz da lua ali, nessas gotículas, você olha a plantação e parece uma porção de pontinhos de brilhantes. Então o pai dela estava dizendo a ela assim: filha, você é tão linda que você parece um brilhante. Você é a coisa mais linda que eu tenho. Irmãos, aquela palavra do pai dessa menina entrou de uma forma tão profunda no coração dela que nunca mais ela se sentiu inferiorizada ou se sentiu feia por causa da aparência dela. Ao contrário, ela se assumiu, ela se sentiu linda, e hoje ela já é uma vovó, né? E uma grande amiga, mas ela é muito estilosa, ela é muito bonita. Aonde ela chega, ela brilha como um brilhante. E sabe de onde veio esse brilho? Onde começou? O brilho já existia, mas não era visto. Sabe quando começou a se manifestar esse brilho? Depois que o pai dela disse: filha, você é igual uma gota de orvalho na folha do inhame. E o Senhor está falando essa palavra agora para muitas e muitas pessoas que estão ouvindo. Você é uma gota de orvalho de orvalho na folha do inhame. Você é linda, você é lindo. Você tem o brilho de Jesus. Não deixe por nada nesse mundo apagar esse brilho. E não queira ser quem você não é. Não queira ser o outro. Seja você mesmo, em nome de Jesus. As palavras têm um poder tão grande, que eu vou falar para você agora. Dá uma pausinha aí no vídeo e fale assim. Eu não sei quantas pessoas estão aí em sua volta, a sua família, mas para cada um deles, você diga 3 palavras de elogio.
seu marido, seu filho, seu pai, seu irmão, seu tio, sua avó, enfim, sua esposa, né? Diga 3 palavras de elogio para essa pessoa. Seja criativo, ok? Não diga, você é uma bênção. Todos vocês são uma bênção. Mas seja pontual. Olhe para essa pessoa que é tão importante na sua vida e diga uma palavra que vai potencializar mais ainda essa qualidade nessa pessoa, né? Diga uma palavra que encoraje, diga um elogio agora para quem está aí do seu lado. Aí depois você clica aqui e volta porque temos mais um pouquinho para conversar. Outro ponto para ter um bom relacionamento: saiba ouvir. Ouvir é uma atitude de amor, irmãos. Para ouvir, você tem que calar o seu eu. E você tem que entender que o discurso do outro naquele momento é o mais importante. Então, saiba ouvir. Tem alguns vícios que você precisa jogar fora. Tem pessoas que não deixam o outro falar. Atropela. Termina a frase do outro. Conclui o pensamento do outro. Ou nem deixa o outro abrir a boca mesmo, né? Tem pessoas que são elas que falam o tempo inteiro. E quando você vai falar alguma coisa de você, o seu assunto é minimizado. O seu assunto não tem importância. É o dela que sempre tem que estar no centro da conversa. Se você tem esse vício, em nome de Jesus, peça ao Senhor graça para você se libertar desse vício. E Ele vai te dar graça, né? Ouvir o outro é uma forma de expressar amor, além de ser uma maneira educada de conviver com as pessoas. Cada um falando de uma vez, cada um por vez. Todo mundo falando ao mesmo tempo, quem está ouvindo quem, né? Quando ouvimos alguém, estamos valorizando essa pessoa. Muitas pessoas, irmãos, são curadas só ouvindo, só depois que foram ouvidas. Quem trabalha em aconselhamento, como eu, né, ou terapia familiar, você ouve coisas que depois que a pessoa fala, ela diz assim: essa é a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto. É a primeira vez que saiu isso da minha boca. Irmãos, isso é libertador. Pensa quantos anos e anos de dor que a pessoa levou guardando aquilo com ela só, ou não tendo ouvidos para ela. O Senhor te dá graça para você saber ouvir. Use esse dom de Deus, é um presente de Deus, sabermos ouvir, ouvir com discernimento, com graça e com amor, né? Ouvir demonstra reconhecimento. Você está dizendo, eu levo a sério, é o mesmo que você dizer, eu estou levando a sério o que você diz, o que você me diz. Envolve empatia. Os seus sentimentos são importantes para mim. Os seus sentimentos são importantes para mim. Empatia. Quando eu ouço, eu estou empatizando com aquela pessoa. E envolve também respeito. Eu respeito a experiência que você tem. Aprenda a ouvir também sem pré-julgamentos, né? Sem críticas. Às vezes a pessoa quer conversar com você, tenha discernimento do momento. Às vezes ela só quer ser ouvida, ela não quer o seu palpite, ela não quer o seu conselho, ela não quer a sua crítica. Naquele momento, não. Quando ela quiser, por outro lado, se ela pedir a sua opinião, se ela quiser realmente que você faça uma crítica a respeito de determinado assunto da vida dela, você vai fazer isso com sabedoria, ponderação e amor. Em nome de Jesus, né? Quando ouvimos atentamente, temos a chance de impedir mal-entendidos, ressentimentos e também distanciamentos.
Quando você se magoou com alguma palavra que alguém disse a você, procure entender. E se você não conseguir entender, vá nessa pessoa e fala, por favor, então não fala, por favor, você pode começar a frase assim, eu me senti ferido quando ouvi você falando isso, isso, isso. Não culpe a pessoa, não acuse, você me falou isso, você me falou aquilo. Fale do seu sentimento, eu me senti magoado. Porque quando você fala assim, você não põe o outro na condição de defensiva. Ele vai te ouvir e ele vai se explicar também. E ele vai pedir perdão. E mesmo que não o faça, você está sendo transparente e você vai liberar perdão para essa pessoa. Né? Algumas pessoas se queixam de solidão, mas quando observamos seu comportamento diante dos outros, notamos que são pessoas que não sabem ouvir, desconsideram a opinião ou a história do outro. Seja um bom ouvinte, saiba ouvir. Tiago 1, 19 e 20 diz assim, meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Refine seu modo de tratamento. Jesus quer que a gente seja transformado em todas as áreas, inclusive no modo de tratarmos as pessoas. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então deixa fluir o rio de Deus na sua vida, refine seus modos de tratamento, tenha sabedoria para lidar com as pessoas. Tiago 3, 13 e 16, para aqueles que falam, eu sou assim mesmo, eu não tenho paciência, eu sou bruto mesmo, eu não sei lidar com nada, não, eu sou desse jeito e pronto, acabou. Lá em Tiago 3,13 tem uma palavra para você, diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois de onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, a verdadeira sabedoria, ela é humilde, e eu tenho que ser humilde para saber lidar com as pessoas, refinar meu modo de tratamento com elas. E está escrito também que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus não vai negar sabedoria a ninguém, nenhum das pessoas que o pedem. O sábio, ele não provoca ira, ele sabe ser amável, ele sabe ser pacífico. Não ponha nenhum relacionamento a risco por causa de qualquer coisa por causa do seu jeito de tratar as pessoas. Releve aquilo que não é tão importante. O sábio é compreensivo e tolerante. É uma pessoa que leva em consideração os sentimentos do outro, mesmo que não esteja sentindo o mesmo. Não precisa concordar com tudo, mas entender o ponto de vista do outro e respeitá-lo. Lá em Provérbios 15, 4 fala assim, o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Falar amável é árvore de vida. Coloca vida nos seus relacionamentos, entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos. Tenha um falar amável, né? O sábio não condena as sugestões do amigo, ele deixa que se lhe diga algo. A pessoa que é sábia, ela ouve as críticas, as opiniões do outro. E ela ouve, pondera, peneira e põe diante de Deus, fala, Senhor, essa crítica procede? Então eu quero mudar. Senhor, essa crítica não procede? Pai, eu perdoo esse meu irmão e em nome de Jesus não vai entrar nenhuma ferida na minha alma não, porque eu quero ser prudente com relação a isso e não vou ficar ouvindo tudo que é crítica. Mas eu não vou desprezar as críticas construtivas, as críticas que vão me fazer ser uma pessoa melhor.
Essas eu quero, Pai, e me dá graça para aceitá-las quando eu ouvi-las. Em nome de Jesus, te peço perdão pelo meu orgulho, e é assim que você vai vencer. Observe se a crítica é pertinente. O sábio está aberto para a crítica construtiva e é cauteloso antes que ele mesmo faça alguma crítica contra alguém. Tenha cautela. O sábio não ressalta os erros do amigo, mas tem misericórdia. Tiago 3, 13, 18, né? Acho que eu li esse já. Não, 18. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Como você lida com os fracassos dos outros? Você os ridiculariza? Gosta quando alguém cai? Misericórdia é aquilo que você mesmo precisa quando comete um erro. Quem perdoa e esquece constrói uma amizade sólida, que seja assim você, dessa forma, né? Que você possa construir amizades sólidas e não cair nas armadilhas do inimigo. Você pode ser preservado dessas armadilhas. Você pode ser preservado da peste perniciosa também. Essa é a promessa do seu Pai que tanto ama. Creia nisto, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu entrego a Ti cada pessoa que ouviu essa palavra, que o Senhor coloque vida nessas palavras e que a semente que entrou no coração de cada um possa frutificar. E em nome de Jesus te louvamos, porque o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e nós tomamos posse dessa verdade, Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor continue falando com você, em nome de Jesus. A paz do Senhor.